Olá, meninos e meninas da costura, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Andréia Cristi da loja Cololo Baby e nós vamos iniciar um novo projeto. Nós vamos confeccionar um baby doll infantil para compor um kit de baby doll mãe e filha. Para a confecção desse projeto, nós teremos 3 videoaulas de passo a passo. Na primeira videoaula, nós vamos montar o molde desse projeto e cortar o tecido. Na segunda videoaula, nós vamos confeccionar o shortinho desse conjuntinho. E na terceira videoaula, nós vamos confeccionar a blusinha desse conjuntinho. Então, para você não perder nenhuma das videoaulas, se inscreve no canal e coloca aqui para você receber todas as notificações aqui abaixo do vídeo, onde tem o sininho, coloca ali, clique em inscrever-se, clica no sininho e em todas você vai receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo novo e assim você vai poder acompanhar as 3 videoaulas e não vai perder nada para você confeccionar também o seu kit de baby doll mãe e filha. E além de se inscrever no canal, eu peço para você deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo, assim você me ajuda a ajudar você trazendo conteúdo aqui de qualidade para o canal. E agora vamos ao passo a passo dessa peça. Para a confecção do nosso baby doll infantil, eu vou utilizar como base para essa aula a nossa apostila de molde do baby doll infantil, que vai do tamanho 1 até o tamanho 8. Nós temos a apostila impressa via correio e nós temos também a apostila em PDF via e-mail. Aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para modelagem e também vou deixar o link de vendas do WhatsApp, caso você queira adquirir através do WhatsApp, queira fazer qualquer pergunta ou tirar dúvidas. Eu tenho à disposição de vocês o WhatsApp aqui do ateliê com atendimento em horário comercial, tá? Então essa daqui é a apostila. Aqui eu tenho a capa dela, aqui tem as dicas de impressão, como que você vai fazer essa impressão, tem em formato de texto, tem em formato de imagem, então fica bem fácil a compreensão. Você vai fazer a impressão em folha sulfite A4, que é a folha de sulfite que a gente utiliza normal no nosso dia a dia. E assim, você pode adquirir a apostila através de e-mail, né, fazer a impressão na sua casa ou levar numa lan house para fazer a impressão, mas se você fica com receio, fica com medo de adquirir via e-mail, né, se você não tem impressora, fica com medo de fazer a impressão, sair no tamanho errado, ou fica com medo de não conseguir montar o molde, nós temos a apostila já impressa e montadinha via correio, que vai estar o link aqui abaixo, tá? Aí você recebe ela já na sua casa, montada, tá? Aí eu tenho aqui umas dicas de uso, tá bom? Sobre margem de costura, sobre que tecido utilizar. Aqui eu tenho o esquema de montagem, né? Como que a gente vai colocar cada folha para montar a parte da blusinha e para montar os shorts. Então você, para montar o seu molde, você pode seguir esse esquema e pode seguir a videoaula de hoje também, que a gente vai montar aqui esse molde. Depois aqui nós temos tabelas de medidas para as alças, tá? E também tabela de medida para o elástico que você vai utilizar no cos dessa peça. Aqui a gente tem também algumas diquinhas de como fazer o acabamento e aqui começa a nossa modelagem. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar assim, ó, vou utilizar a página em pezinha, tá? Assim, ó, na vertical. Então eu vou colocar uma página, a outra página aqui do lado, tá? Lembrando, então, que aqui na nossa apostila tem o esqueminha de montagem, tá? Então, você vai utilizar a folha em pé, vai colocar 1, 2, 3, 4 folhas e depois mais 4 embaixo, você vai ter a parte da blusinha. Então, é isso que a gente vai fazer agora, ó. Uma página, a outra, né? A terceira página, quarta página, vamos puxar pra cá um pouquinho, tá? E agora eu venho aqui embaixo, outra página, esta e esta. Aqui eu já tenho a modelagem pra minha blusinha, tá? Então eu já tenho aqui a parte das costas da blusinha e aqui eu também já tenho a parte da frente da minha blusinha.
Uma diquinha importante quando você vai fazer a impressão aí na sua casa é a seguinte, ó. Aqui no começo da apostila, que a gente tem as dicas de impressão, aqui tem um quadradinho. Quando você faz a impressão, para você conferir se o seu molde saiu do tamanho certinho, você vai pegar a sua régua e vai colocar aqui no quadradinho, que é a escala, e esse quadradinho tem que medir 3 por 3. Aí você vai saber que você imprimiu certinho, tá bom? Não saiu 3 por 3 porque você não fez a configuração correta da sua impressora, igual tá explicando aqui, tá? Voltando aqui, então, eu tenho a parte das costas da minha blusinha e a parte da frente, e a gente vai montar. Então, eu tenho aqui, ó, um espaço, tá? Que eu posso passar cola e o outro espaço que eu vou fazer o corte. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente pode cortar na tesoura, né? Pode cortar também com o cortador. Eu vou cortar com o cortador hoje. Então, tem uma sobra aqui, ó, de papel. Eu coloco a régua, né? Se você vai cortar com a tesoura, você coloca a régua, faz um risquinho a lápis e corta, tá? Então, eu vou cortar esse excesso de papel. Do outro lado, eu não corto, eu passo a cola e colo aqui, ó. Aí, eu vou olhar aqui na parte de cima, nos risquinhos, deixando tudo bem alinhado. Vou mostrar pra vocês de outro ângulo mais perto. Vamos observar aqui a nossa modelagem por outro ângulo para não ter dúvida, tá? Então, a gente colocou aqui 4 folhas, né? E mais 4 aqui embaixo, todas assim, ó, na vertical, quer dizer que a gente colocou as folhinhas em pé. Já tenho aqui a parte das costas da minha blusinha, aqui a parte da frente. E aqui foi onde eu acabei de passar a cola. Então, como que é, ó? Tá vendo que aqui, ó, para as linhas se encaixarem, eu tenho um espaço de papel aqui e tenho um espaço de papel aqui. Aqui, ó, na parte de cima também. Então, na volta toda da folha desse jeito, tem um espacinho, tá bom? Que você pode cortar e o outro que você deixa para passar a cola. Então, foi o que eu fiz aqui, tá? Então, aqui embaixo também eu vou fazer a mesma coisa. Tem uns guias aqui, ó. Você segue esses risquinhos que tem aqui, eles vão te ajudar bastante. Então, você pode pegar a régua. Vamos pegar aqui a nossa régua. A gente coloca ela aqui. Aí, você vai colocar no risquinho ali de cima e no risquinho aqui de baixo. Tá? Aí, você passa um risco com um lápis e corta com a tesoura, ou passa o cortador igual eu fiz. De um lado, você corta a sobra de papel, do outro lado, você passa a cola. E você vai fazer isso aqui, ó, na parte do meio e também aqui, tá? Pra você montar, então, as costas da blusinha. E aqui a parte da frente, exatamente a mesma coisa, tá? Então, agora eu vou cortar as sobrinhas de papel e passar cola e deixar esse molde montado. Prontinho, passei a cola e fiz a união das minhas páginas, tá bom? Então, eu tenho costa e frente da minha blusinha e aqui já fica marcado os tamanhos, tá? 1, 2, 3, 4, 6 e 8. André, eu quero um tamanho maior que o 8. Aí, nós temos a modelagem adulto, tá? Que tem lá P, M, G, eu acho que tem até o GG, se eu não me engano. Já tem videoaula aqui no canal também da modelagem adulto. E você pode utilizar a modelagem infantil e a modelagem adulta e fazer um mãe e filha, que é o que eu vou fazer aqui, tá? E vocês vão ver aí no final das nossas 3 aulas de passo a passo. Hoje a gente vai, então, montar o molde, cortar o tecido. Na próxima aula nós vamos fazer a blusinha e depois nós vamos fazer o shortinho. A gente já tem videoaula do Baby Doll adulto e juntando todo esse conteúdo maravilhoso e detalhado, vocês podem confeccionar o conjuntinho aí mãe e filha para vender no ateliê de vocês. A parte da blusinha tá pronta e agora a gente vai fazer o mesmo esquema de montagem para montar o molde do nosso shortinho. Aqui eu estou com as folhas que fazem a parte do shortinho, né, do nosso Baby Doll. A gente vai colocar do mesmo jeitinho, só que é até mais fácil ainda. Vamos colocar as folhas assim, ó, em pezinho, na vertical, só que são apenas 3, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Total de 6 folhas, você vai colocar 3 e 3. E aqui também, ó, o mesmo esquema pra gente colar uma página na outra. Um lado você corta o excesso de papel, do outro lado você passa a cola e coloca em cima. Então, agora eu vou fazer isso, vou cortar as sobras e passar a cola unindo essas 6 páginas.
prontinho, molde montado, tá? Bem fácil. Então, eu já tenho aqui o meu shortinho e ele vai estar marcado aqui, ó, traseiro, tá? Parte das costas e aqui a parte da frente. Lembrando sempre que a parte das costas é sempre maior do que a parte da frente, por causa da anatomia do nosso corpo, por causa do bumbum, tá? Então, a parte das costas, ela precisa sempre ser maior, para não ficar aquela peça que fica, o gancho fica apertado, né? Fica ali entrando, né? No meio das pernas, o reguinho fica de fora. Então, sempre a parte das costas precisa ser maior, tá? Nunca esqueça disso. Então, se você pegou o seu molde, as costas tá maior, né? A frente menor, tá perfeito. Não corte o seu molde deixando os dois do mesmo tamanho, porque depois não vai ficar bom na hora que você vestir a peça, tá bom? Muitas meninas iniciantes têm dificuldade nisso, por isso que eu sempre falo em vários vídeos. As costas sempre maior, a altura do cos é maior, o gancho é maior, tá? Então, o nosso shortinho não foge à regra. A parte das costas maior, a parte da frente um pouquinho menor. Você pode também, já para facilitar o seu trabalho aí, com uma canetinha, um lápis, você já marcar aqui também as numerações. 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Pode também já fazer a mesma marcação dos tamanhos na parte da frente, tá? Isso vai facilitar. Então, eu já tenho aqui montada a parte do shortinho do meu baby doll, as costas da blusinha e a frente dessa blusinha. Esse molde, ele é grade sobreposta. O que que é isso? Grade sobreposta é quando a gente tem um tamanho dentro do outro, começando aqui do tamanho menor e vindo para o tamanho maior. Então, a gente precisa tirar esse molde para a gente poder utilizar. E assim, como a gente precisa fazer a impressão desse molde, fazer a montagem dele, isso leva um certo tempo, né? Leva um trabalho ali para você deixar o seu molde do jeito que ele tá aqui. Então, eu não vou pegar aqui e recortar o tamanho que eu vou usar. Eu vou passar esse molde para um papel de molde e no dia a dia do meu ateliê eu vou utilizar o papel de molde e esse aqui, essa grade sobreposta aqui, eu conservo ela, eu não corto. Então, a gente vai aprender a tirar esse molde agora. E depois, esse papel aqui, que tem o desenho todo, eu guardo ele, ou eu dobro, coloco numa pasta de saquinho, faço um rolinho e guardo no rolinho, tá bom? Então, agora nós vamos repassar esse molde para um papel de molde pra gente utilizar no tecido. Então, aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar um papel para molde. Aqui eu utilizo papel craft de rolo. Existe papel craft de folha também. Esse material você compra em papelaria. Você pode reutilizar qualquer papel que você tenha aí na sua casa também. Você vai precisar de um carbono, tá? Carbono a gente também compra em papelaria. Existe de várias cores. Aqui eu tô com um preto. Então, eu vou colocar o meu papel de molde. Vou colocar o carbono em cima. Com o pretinho do carbono virado para baixo, as letras para cima. E vou colocar o meu molde aqui em cima para eu poder tirar ele. Então, eu venho com ele aqui agora. E agora, para não estragar esse molde que eu tenho aqui, eu gosto de utilizar uma caneta que já acabou a tinta. E vou passar aqui por cima para tirar o meu molde. Você vai precisar prender esse molde no lugar, então eu vou colocar aqui 2 pezinhos. Como eu vou fazer um conjuntinho mãe e filha, hoje eu vou tirar aqui um tamanho 6. Então, posicionei todo aqui o meu material e agora a gente só vai passar a canetinha por cima, que já vai sair o risco ali na minha folha de papel craft. Esse processo eu vou fazer com a parte da frente da blusinha, vou fazer com a parte das costas e também vou fazer com o shortinho, tá? Então, agora eu venho e risco ele todinho. Você pode fazer tracejado, que fica mais fácil. Nas partes retas, você utiliza uma régua para te auxiliar. Nas curvas, ó, vai fazendo um tracejado. Então, você risca todinho o seu molde. Você vai tirar ele aqui. E ele vai estar todo já desenhado aqui no papel craft. E agora é só você recortar aqui o seu papel craft.
Prontinho, ó, bem simples, já tô aqui com a parte da frente da blusinha preparada. Agora a gente vai repetir o mesmo processo com a parte das costas e com o shortinho, e eu já volto com tudo já recortado pra gente passar pro tecido. Aqui eu já estou com o meu molde todo cortado, tá? Então, eu tenho aqui shortinho, frente, costas. Marca, tá? No seu molde o tamanho. Na modelagem também, lá no desenho do molde, tem um lugarzinho aqui, ó, na curva do shortinho, que vai ter uma marquinha. Você tem que fazer a marquinha também, tá? Na parte aqui do shortinho, que a gente vai utilizar essa marquinha na hora da costura. Então, repassa ela aqui pro seu molde, tá? Com um piquezinho. Ó, dá pra ver o pique, né? Lá no molde onde tem o pique, quando você for repassar pro seu papel craft, faça o pique aqui também. Tem na parte da frente, tá? E tem na parte das costas também. E aqui eu tenho a blusinha. Tenho a blusinha parte da frente, parte das costas. A parte das costas é modelo nadador. O que eu acho legal pra criança, porque daí a alcinha no ombro não fica caindo, tá? Mas aí, se você não quiser fazer modelo nadador, quiser fazer as costas retas, pra ficar igual a modelagem adulto, pra você fazer igualzinho mãe e filha, é só você dobrar o seu molde aqui e usar ele desse tamanho. Como que eu sei onde que eu vou dobrar? Você vai pegar desta pontinha até esta outra pontinha aqui, dobra e vai fazer as costas retas, tá? E tem também, então, na modelagem, lá na apostila, a tabelinha, tá? Com as medidas de elástico pro cos, para fazer o shortinho, e as medidas das alcinhas, para você fazer a alcinha tanto com as costas retas, tem lá na tabelinha, quanto o tamanho da alcinha, se você for fazer aqui o modelo nadador. Teve uma aluna que me mandou mensagem falando que estava com muita dificuldade de deixar as duas alças do mesmo tamanho. Então, na hora de costurar, o que você pode fazer é colocar um regulador de alça, e aí você regula as alcinhas, tá bom? Igual a alcinha de sutiã, aquele regulador, você pode colocar também, e aí vai ficar bem legal. Agora que a gente já tá com o molde pronto, né, e já tem aqui do ladinho reservada a tabela com as medidas que a gente vai usar, vamos para os tecidos. Você pode escolher qualquer tipo de malha, tá bom? As malhas que são mais fáceis de costurar para quem é iniciante é malha de algodão e cotton também, tá? Esse daqui é um cotton que eu vou usar hoje para fazer. Então, ele é um tecido, ó, que tem elasticidade. Vamos lá, eu vou usar esse tecido principal para fazer a peça e vou usar também viés. O viés eu vou cortar de um tecido que combine, então eu vou fazer os viezinhos aqui no pretinho. Já cortei as faixinhas de viés, você vai cortar de acordo com a largura do seu aparelho de viés, tá bom? Se você não quiser fazer a peça com viés, tem o passo a passo aqui no canal de como fazer o baby doll sem viés, tá bom? Usando um revel. Hoje a gente vai fazer com viés. Eu cortei esse viés com a largura de 4,5 centímetros, que é o tamanho do meu aparelho de viés. Você vai ver qual o tamanho do seu aparelho de viés e vai cortar igual, tá? No meu caso é 4,5. Você pode usar um menor, maior, o que você tiver aí também, tá? E a gente tem aulinha aqui no canal de como é o meu aparelho de viés, como cortar a faixinha de viés, como costurar, já tem tudinho aqui, tá bom? Então, se você ficar com dúvida, precisar do link das outras aulas, comenta aqui abaixo no vídeo e eu passo o link pra você, tá? Então, eu já cortei os viezinhos pretinhos que eu vou utilizar. O viés eu fiz assim, ó, peguei o meu tecido, tá? Aqui tá a auréola dele, aqui tá outra auréola. Eu dobrei o meu tecido preto em 4 e vim tirando as faixinhas aqui, tá? Na largura toda do tecido. Então, pra cortar viés, a gente faz assim, tá? A auréola tá aqui, a gente corta neste sentido aqui. Sempre nesse sentido a gente faz as faixinhas. Agora eu vou cortar a minha peça. Então, eu vou pegar o meu tecido aqui, vamos abrir. E a gente também tem um sentido certo pra gente cortar esse tecido, porque tem que cortar no fio do tecido pra ele ter um bom caimento. A gente tem que observar a estampa, se a estampa tá virada para um lado, virada para o outro, tá? Se tá virada assim, ó, igual essa daqui que tem tanto pro lado de cá quanto pro lado de cá. A gente tem que observar essas coisas, tá? O fio do tecido é o mesmo sentido aqui da auréola, tá? Então, aqui tá a auréola do meu tecido, aqui é o fio do tecido.
Esse tecido aqui veio do Totomalhas. Pensa num tecido cheiroso. Tem cheirinho de chiclete. Olha, os tecidos que vêm de lá, eles são perfumados. Não sei se é na composição que acontece, mas eu vou até perguntar pra eles. Por que que o tecido deles é tão cheiroso? Tem alguns que cheiram tutti-frutti, sabe? Umas coisas muito gostosas. Então, primeiro você localiza aqui a auréola do seu tecido. Aí eu vou dobrar ele com o direito pra dentro, avesso pra fora, tá? E vou posicionar aqui, então, o meu molde. Ó, eu tenho aqui a parte das costas, a parte da frente. Se você quiser dobrar mais e já encaixar aqui, ó, você vai economizar tecido. Então, eu vou fazer isso primeiro. Então, acha o sentido da auréola do seu tecido, dobra ele ao meio, direito com direito, posiciona o seu molde em cima. E nesse caso aqui, eu vou cortar com margem de costura de meio centímetro, porque eu vou costurar tudo no overlock, vou costurar tudo com viezinho, então não preciso uma margem de costura muito grande, tá? Vou posicionar esse daqui aqui, este outro aqui, ó, eu consigo economizar tecido. Aqui embaixo, eu vou posicionar as blusinhas, tá bom? E vou fazer o corte com margem de costura de meio centímetro. Prontinho, eu já estou aqui com a minha peça cortada no tecido, tá? O baby doll infantil, então, que a modelagem vai do tamanho 1 até o tamanho 8. Aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você que deseja adquirir a modelagem. Também você pode já fazer o combo da modelagem adulto e infantil junto para você fazer o seu kit de baby doll. Vou deixar também o link do meu WhatsApp, o WhatsApp aqui do ateliê, que eu faço atendimento em horário comercial. Você pode me chamar também para tirar dúvida, para adquirir projetos, tá bom? O WhatsApp do ateliê está à disposição. Aqui as peças já estão cortadas, eu tenho a parte da frente da minha blusinha, coloquei o molde sobre o tecido, margem de costura de meio centímetro, porque eu vou costurar na overlock, vou fazer os acabamentos com viés. Aqui eu tenho a parte das costas, vou fazer o modelo nadador. Se você quiser o modelo com as costas retas, então é só fazer a dobra ali no molde. Tenho ali os viezinhos também já preparados, que você vai cortar de acordo com o tamanho do seu aparelho de viés, no meu caso é de 4,5. E tenho aqui já também cortadinho a parte para fazer o shortinho. Agora, ó, dica muito importante, na hora de você cortar o shortinho, você vai posicionar o tecido assim, ó. Dobra o tecido, coloca direito com direito, encostado assim, ó, direito com direito para dentro, coloca o seu molde em cima e faz o corte. Assim, a sua peça, ela vai sair espelhada, vai sair um virado para um lado e outro virado para o outro. Você vai ter o lado direito e o lado esquerdo do seu shortinho, tá? Corta assim, sempre junto. Direito com direito, molde em cima, faz o corte das duas partes já. Porque se você for cortar separado, você corre o risco de cortar ou dois lados direito ou dois lados esquerdos, tá? Se você estiver reaproveitando o retalho, não tiver como dobrar para cortar duplo já, observa bastante isso. Você coloca o molde, ó, virado de um lado, faz o corte no retalho, vira esse molde, tá? Com a parte do gancho pro outro lado e corta o seu outro retalho, tá? Então, presta bastante atenção nisso para não perder tecido. Você tem que fazer o lado direito e o lado esquerdo. Isso tanto na parte das costas, que é esse, quanto na parte da frente, que é esse. E relembrando, outra dica importante, dúvida frequente das alunas. Parte das costas é sempre maior do que a parte da frente. Tanto aqui no gancho, tá? Quanto na altura ali do cós, nesta curva aqui também. Por quê? Por questão de anatomia. Como tem o bumbum, essa peça tem que fazer a curva do bumbum. Então, ela tem que ser maior, para não ficar entrando, né, no meio das pernas, para quando você sentar não ficar aparecendo o reguinho, para não ficar apertada na parte de trás. Então, é sempre importante, tá? Parte das costas sempre maior, não precisa se preocupar com isso, que na hora de fazer a costura vai encaixar certinho. Às vezes, as alunas ficam com dúvida, né, porque esse daqui tá maior do que esse, e acabam cortando a parte das costas para deixar igual a parte da frente, porque acha que não vai encaixar. Mas pode confiar que vai encaixar,
vai dar certinho na hora de fazer a costura, tá? Então, eu vou finalizar a aula de hoje por aqui e você faça comigo esse passo a passo até esta parte e espere um pouquinho para a próxima videoaula. Toda segunda-feira tem videoaula nova aqui no canal, então se inscreve no canal, assim você vai receber a notificação quando sair a segunda aula desse passo a passo e a terceira aula também. E acompanhe, toda segunda-feira tem vídeo novo, tá bom? Espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Se você está fazendo essa aula e está nesse passo a passo aqui, tira uma foto da sua peça e posta lá no meu grupo do Face, Costurando com Andréia Cristi, que eu quero ver o seu trabalho, ver como que você está acompanhando a aula, que tecidinho que você escolheu. Se tiver dúvida também, pode postar sua dúvida aqui abaixo do vídeo ou lá no meu grupo do Face, tá bom? Beijos e até a próxima videoaula.